Olá, e eu quero te dar as boas-vindas a mais uma aula aqui do Máquina de Vendas com IA, que é esse treinamento maravilhoso que te ajuda a entender como utilizar a inteligência artificial e tecnologia no seu processo comercial, no seu processo aí de negócios, tá bom? E hoje nós vamos tratar um tema que é extremamente relevante, que é a prospecção ativa, né? Então, em outros vídeos aí que nós fizemos, inclusive falando sobre o mapeamento do processo comercial, eu abordei ali a geração de demanda falando do inbound, né? O inbound, para você que não sabe, é quando o cliente te procura, seja através de uma campanha de tráfego pago ou organicamente lá, buscou no Google, te encontrou em alguma rede social e foi falar com você. Então, este é o inbound, tá? Mas nós temos também o outbound. E aí aqui nesse papo de hoje eu vou focar muito mais no B2B, mas existe forma também aí de você replicar essas estratégias também no B2C, tá bom? Então, vamos lá, sem mais delongas. Então, pessoal, é o seguinte, a prospecção ativa com inteligência artificial, ela vai te ajudar a ser muito mais efetivo no seu processo aí, porque você passa a falar com aquela pessoa de uma forma muito mais personalizada, né? Você consegue acessar aquela pessoa de uma forma que para ela vai fazer mais sentido. E isso por si só vai te ajudar aí a conseguir gerar mais resultados a partir daquele contato, né? Então, veja bem, é frequente você receber aí, não sei você que está assistindo isso, mas no meu caso, pelo menos, acontece com certa frequência, que é receber ali uma mensagem genérica e que geralmente é um panfleto, né? Eu chamo de panfleto online, que por exemplo, lançamento de imóveis, né? Então a pessoa manda lá, olha, lançamento, oportunidade, e vem um monte de texto, um monte de coisa, imagem, enfim. A pessoa não fala meu nome, a pessoa não sabe quem eu sou, não me pergunta se aquilo me interessa ou não, e já invade o meu espaço enviando essa informação, tá? E aí, aqui é importante dizer o seguinte, quando a gente fala ali, principalmente sobre LGPD e etc., não vou entrar aqui nos detalhes de LGPD, até porque eu não sou um especialista de LGPD, mas uma das coisas, né, que eu percebo que mais incomoda as pessoas do outro lado não é serem abordadas sem saber quem é você diretamente ali, né? Ter uma primeira abordagem fria. Não é a abordagem fria que as incomoda, mas sim a forma como a abordagem fria é feita, tá? E aí, aqui a inteligência artificial vai poder nos apoiar muito nesse processo, tá? Por quê? É, pensa comigo assim, ó, no lugar de você mandar um oi, tudo bem só, você manda olá, Daniel, tudo bem com você? Olha, eu sou aqui a Aurora da empresa Ex Machina e estou entrando em contato com você porque eu gostaria de falar sobre o processo comercial. Hoje você está buscando uma solução, né? Enfim, tô criando aqui agora com vozes da minha cabeça, mas basicamente você vai ter ali uma mensagem mais personalizada que vai de fato interagir com aquele teu interlocutor, que vai fazer perguntas, né, e que dessa forma vai fazer com que essa interação seja uma interação menos invasiva e que vai fazer com que esse lead se sinta mais confortável em conversar com você. Então, a inteligência artificial, e a gente vai explorar isso aqui agora, você vai entender que ela vai te apoiar bastante nesse processo, tá? Então, qual que é o primeiro passo aqui da inteligência artificial, né? Então, reforçando aqui, quando a gente não usa inteligência artificial no processo comercial, a gente está fazendo uma prospecção cega, porque eu estou pegando ali um monte de dados que não necessariamente eu sei o porquê que eles estão ali, como que eles se conectam com o meu negócio, e vou fazer um monte de mensagens lá, como eu comentei ali, uma panfletagem online sem sentido, e
rezar para que aquilo aconteça, né? Rezar para que aquilo dê certo. E aí, com isso também, se você não tem ali estruturado quem é a pessoa direita ali, você não sabe exatamente com quem você está falando, você está mandando mensagens que não fazem sentido e muito provavelmente você também não tem uma estrutura de follow-up ali que é extremamente relevante, tá? Existem inclusive dados aí que mostram que as respostas elas tendem a acontecer a partir quando é e-mail, né, pelo menos elas tendem a acontecer a partir do segundo e-mail, do terceiro e-mail, né? Eu tenho cadências aqui que a pessoa responde às vezes no quarto, no quinto e-mail, tá? E com relação ao WhatsApp, isso tem que ser menos frequente, né? O WhatsApp ele tem um poder de assertividade maior, então as pessoas tendem a responder já na primeira ou no máximo na segunda interação, desde que aquela interação seja uma interação adequada, né, que faça sentido para aquela pessoa. E aqui uma dica bônus para você. Se você vai fazer prospecção no WhatsApp, a hora que você escreve a mensagem, aparece ler mais, tá errado. Refaz. Tá bom? Esse é a dica de ouro aqui do nosso bate-papo de prospecção por WhatsApp especificamente, tá? Bom, então entendendo aqui, né, o que que acontece quando a gente não usa a tecnologia e a inteligência artificial a nosso favor para fazer essa prospecção, vamos lá para olhar como é que funciona na prática esse funil de vendas com inteligência artificial, né? Então, a inteligência artificial ela vai poder te ajudar tanto na identificação, na conexão, enfim, todas as etapas do teu funil, né? E eu vou detalhar isso, mas também tem o nosso vídeo de mapeamento do fluxo comercial, tá? Então, se você não assistiu o vídeo do mapeamento, vou deixar no card aqui para que você volte lá e veja esse vídeo, tá? Porque daí ele passa por essas etapas aqui de uma forma um pouco mais detalhada, né? E tem outras partes do processo que aqui também não estão, mas ele vai, o uso de tecnologia e inteligência artificial vão te apoiar em todas as etapas desse processo, que é a identificação do seu lead, a conexão com o seu lead, gerar engajamento com o seu lead, né? Fazer a qualificação, gerar reunião e aí proposta de vendas também. E aí aqui eu estou colocando gerar reunião porque a tendência da maior parte dos negócios é que ele precise de uma reunião de vendas, né, para fazer uma apresentação, para fazer um spin, enfim, para realmente ali entender o cenário do seu cliente e fazer venda. Mas se você tem um produto que vende automaticamente, né, por exemplo, um produto físico de marketplace, ou você tem um infoproduto, né, enfim, se você tem aí uma estrutura que permita a venda automática, também poderia muito bem ali no lugar de uma reunião de venda ser já o direcionamento para o checkout, tá? E isso eu falo com propriedade porque eu tenho um funil de vendas que roda no automático, lá que a Aurora manda já o link do checkout e tudo mais, tá? Mas nós vamos entrar em mais detalhes aqui com relação a isso posteriormente, e aqui a gente vai focar muito mais no que diz respeito à prospecção em si, tá? E aí, com relação à prospecção, o que que é importante, né? A gente, primeiro, ter personalização com o contato, né? Tá ali disponível no tempo que ele precisa, na hora que ele está ali respondendo para a gente, e para além disso, fazer a qualificação, porque nem todo lead faz sentido, né? E aí também a gente passa aqui para uma quebra de paradigma que é a seguinte: quantas vezes você já se pegou em um pipeline cheio de oportunidades em todas as etapas, ali um monte de gente, e aí quando você vai ver as datas de última interação, você vai ver que tem ali oportunidade às vezes de 1 ano atrás, 6 meses atrás, né? E são oportunidades que muito provavelmente já estão esquecidas, né? Elas não estão mais ativas ali. Então, por que que isso acontece? Porque muitas vezes há uma mentalidade
de escassez, parece papo de coach, mas não é. Há uma mentalidade de escassez com relação ao lead, né? E até um pouco tempo atrás, os leads eram de fato escassos, era muito mais complicado você fazer esse tipo de prospecção, tá? Quando eu comecei, por exemplo, e assim, faz tempo, mas não tanto tempo assim, 10 anos atrás, que nós fazíamos para prospectar? Existia uma revista que era as 500 mais ou as 1000 maiores da Exame, e ali tinha um anuário com todas as maiores empresas, né, com as 1000 maiores, como diz o nome aí. E aí eu ia lá, empresa por empresa, procurava na internet qual era o telefone, depois pesquisava qual era o nome das pessoas. Muitas vezes não tinha o nome das pessoas, aí você tinha que ligar lá na empresa e perguntar, enfim, era bem complexo. E aí nesse ponto, realmente o lead era mais escasso porque ele era mais difícil de ser adquirido. Hoje em dia não. Hoje em dia com tecnologia a gente consegue volume de leads. Então, aquele desafio que era de você ter volume de leads, hoje ele passa a ser um desafio de qualificação de leads, porque você tem vários leads e aí você precisa entender daqueles leads que você levantou, né, que você foi lá e montou a tua lista, quais deles de fato fazem sentido para o teu negócio, quais deles estão mais próximo do momento de compra, né? Então, a IA ela vai entrar principalmente com relação a fazer qualificação, a fazer mensagens hiper personalizadas. Então, é aqui que a gente começa a entrar num fluxo onde a tecnologia vai te apoiar, tá? Então, vamos lá. E aí, pessoal, eu preparei aqui 3 níveis de prospecção, tá? Então, como é que nós vamos, de fato, prospectar usando tecnologia e usando inteligência artificial? E aí eu fiz aqui esses 3 níveis que são o seguinte. Primeiro nível é, não tenho nenhuma ferramenta, vou usar o chat GPT mesmo ali para fazer prospecção, né? Ou Gemini, ou Claude, ou qualquer um que você usa aí, mas que seja só o chat ali, que você vai só conversar com ele, tá? Então, eu coloquei aqui um exemplo no qual você vai usar o chat GPT para te ajudar a definir o teu ICP, para te ajudar a mapear principais empresas naquele segmento do teu ICP, né? Enfim, para ele ir te apoiando na geração desses insights que vão te ajudar a fazer a prospecção, tá? Para além disso, tem outros pontos aqui também que podem ser interessantes de você usar a inteligência artificial, né? Então, por exemplo, de repente você mandar prints de tela e pedir para ela te ajudar a planilhar aquilo e ela cria lá uma tabela, né? Então, tem coisas que você é, provavelmente faz aí no manual, né? No copia e cola lá, Ctrl C, Ctrl V, que aqui você pode de repente com um print de tela ou até entrar num site lá, seleciona tudo, dá um Ctrl C e Ctrl V lá no chat GPT e pede para ele planilhar, raspar os dados, enfim, montar uma lista de contatos. Então tem uma série de coisas assim que você consegue apoiar, né, o teu processo e fazer com que ele seja um pouco menos manual e mais eficiente com essas ações simples ali usando o próprio chat GPT, tá? Só tome cuidado pelo seguinte, tá? Eu vejo às vezes vendedor que vai entrar lá no chat GPT e fala, olha, quero as 10 maiores empresas de tal segmento. Tá aí, provavelmente ele vai rodar bem. Depois ele vai falar, agora eu quero os dados do contato do gerente, do diretor e tal. E aí há um problema, tá? Às vezes ele acerta de fato, mas existe uma probabilidade grande dele alucinar, tá? Embora com a evolução aí das IAs, né? Da LLM, que se você não sabe é o modelo de linguagem, né? Então, com essa evolução dos modelos de linguagem, a gente consegue ter uma assertividade maior, mas mesmo assim, vale pesquisar sobre, tá? Não confie necessariamente nesse dado. Agora, com relação aos dados estratégicos, né, de montar ali um ICP, de montar um posicionamento, de montar
templates de mensagens, de classificar dados, né, estruturar dados. Então, a IA é maravilhosa para isso. Você vai pegar ali dados que não estão formatados, não estão estruturados, você coloca lá no chat GPT para ele estruturar para você, para facilitar, ele vai fazer isso. Então, esse tipo de coisa você vai conseguir fazer já nesse nível 1, tá? Claro que aqui você não vai ter um 100% de automação, né? Ainda vai ter bastante trabalho manual, mas com certeza você já vai conseguir com isso aqui ser muito mais eficiente no seu dia a dia, tá? E aí nós passamos então para o nível 2, que é quando você começa já a integrar ferramentas, né, que vão te ajudar de fato ali a fazer com que tudo isso aconteça. E, Daniel, mas as ferramentas elas não fazem a mesma coisa que o chat GPT vai fazer? Não necessariamente, tá? Porque para você que está aí estudando inteligência artificial já há algum tempo, e principalmente para você que passou pelo nosso processo aqui do Máquina de Vendas até este vídeo, com certeza você já percebeu a importância do treinamento da inteligência artificial para afinar os dados, para melhorar a qualidade das respostas, né? Vocês devem já ter ouvido falar muitas vezes sobre prompt, engenharia de prompt, etc. E tudo isso é porque na prática é treinamento, né? Então, quanto mais você treinar aquela inteligência artificial para uma determinada atividade, melhor vai ser a resposta que você vai ter daquela inteligência artificial. Então, quando a gente olha para ferramentas que estão parametrizadas e prontas para aquela determinada função, a tendência é que a gente tenha respostas melhores, isso é indubitavelmente resposta melhor, mas para além da resposta melhor, nós vamos ter também uma facilidade maior. Por quê? Uma vez que ela está parametrizada, os dados que nós precisamos informar para que aquela inteligência artificial crie o que a gente quer que ela crie, execute o que a gente quer que ela execute, são muito menos, né? Então, por exemplo, num prompt ali do nível 1, eu teria que contextualizar bastante. Apesar do prompt que eu coloquei ser um prompt bastante simplista, ele é para exemplificar. Na prática, você teria ali que ir criando contexto dentro da conversa para ter melhores respostas, né? Aqui não. Então, quando a gente passa aqui, por exemplo, para a parte de início, né, do processo, que é quando a gente usa a Calliope, que ela vai te ajudar a definir o ICP, a definir as dores, a definir discurso, definir perguntas de spin, enfim, te dá insights ali de abordagens iniciais. Quando você olha para isso, ela vai te apoiar a montar esse processo de uma forma muito mais simples, porque você vai só preencher ali um pequeno formulário que você vai colocar basicamente nome da empresa, qual geralmente o gerente, né, qual é o nível de cargo, qual é o tipo de empresa, enfim, aí você vai responder ali informações simples sobre o teu negócio e com isso ele vai gerar já todo esse planejamento, todas essas informações que você precisa e com um treinamento ali propício para isso, aplicando metodologias, aplicando, enfim, um passo a passo mais adequado, tá? Depois, quando a gente passa para a parte de criação efetivamente, né, quando nós vamos ali para gerar postagens, para gerar templates de e-mail e etc., a gente tem o Orfeu, que vai te apoiar nesse processo também com muito menos informações, que você consegue, para criar, por exemplo, ali um post, você pode só colocar uma palavra, um tema, né? Tipo, automação comercial, prospecção ativa com IA. É o que eu poderia colocar ali e ele já geraria tudo parametrizado e inclusive até personalizado, né? Então, se você quer, por exemplo, colocar ali já o logo da tua empresa, a imagem da forma como a tua empresa gosta, o texto também com o tom que a tua empresa gosta, também você já teria isso parametrizado, né? Então, aqui nós temos já, nesses dois casos de uso de IA direto aí no processo, né?
E com relação ao primeiro toque, né, ou a qualificação, na verdade, nós vamos ter a Aurora aqui para ajudar, né? No meu caso, na verdade, eu tenho a Aurora, mas você pode ter aí um funcionário digital que vá fazer toda essa abordagem, né? Seja por telefone, seja por WhatsApp, e também é possível conectar o funcionário digital no e-mail para que ele também responda e-mails, né? Então, o funcionário digital ele vai estar em todos os canais que você deseja que ele esteja para te apoiar, tanto quando vem um lead de inbound, mas também quando você vai fazer uma prospecção ativa, né? E qual que é a maior vantagem de você usar um funcionário digital durante a prospecção ativa? É o seguinte, ele vai, primeiro, você pode fazer mensagens mais adequadas, mais personalizadas, no formato que eu falei, sem o ler mais lá, lembra? Sem ser um panfleto. Por quê? Porque você vai conseguir iniciar uma conversa, dar seguimento naquela conversa, né? Muitos vendedores que não usam tecnologia, que não usam inteligência artificial, eles mandam o panfleto online porque é um tiro de canhão mesmo, né? E aí quem tiver interesse vai responder aquilo, mas a pessoa tem que estar com muito interesse, né? E às vezes vai ali para alguém que a pessoa até tem interesse, mas ela não se identifica com aquela comunicação. Então, quando você faz um primeiro toque no sentido de iniciar uma conversa, chamando aquela pessoa convidando aquela pessoa para um processo comercial, né, que vai ter um bate-papo ali do funcionário digital com o lead, né, com o interlocutor do outro lado, isso é mais agradável. Porque, por exemplo, no que eu falei ali dos imóveis, imagina só, se ao invés de um panfleto digital viesse assim: oi Daniel, tudo bem? Olha, eu gostaria eu sou fulano, corretor tal, estou entrando em contato porque eu estou com uma oportunidade aqui na região X. Quero saber se você está no momento analisando compra enfim, se você está nesse momento analisando imóveis, né? Ah, tô, não tô, enfim, se eu coloco que tô, ele pode falar, por exemplo, ah, maravilha, e hoje você está buscando o que exatamente? Você quer uma casa, quer um apartamento, está buscando para morar, para investir, né? Qual que é Me conta um pouco mais. E aí, nesse caso aqui, note que são várias informações ao mesmo tempo, né? Então, no lugar da pessoa escrever, você pode até falar para ela, olha, se você quiser me manda um áudio me explicando qual que é o teu momento, por favor. E aí a IA vai conseguir interpretar esse áudio, inclusive até responder em áudio, né? Então, percebe que você estende a comunicação com aquela pessoa, mas você consegue extrair mais valor, tanto em termos de você extrair valor de informação, como também agregar valor para a pessoa que está do outro lado, porque está sendo menos invasivo, você está chamando ela para um bate-papo, tá? Então, isso daqui a gente consegue chegar aí até a qualificação. E aí, depois, vamos supor que você precisa fazer aí uma reunião, ou no caso do corretor de imóveis, precisa agendar uma visita, né? Precisa fazer alguma coisa. Então, esse agendamento, a IA, o funcionário digital, ele vai te ajudar até chegar nesse agendamento. E aí depois, quando você precisa efetivamente fazer aquele bate-papo, você pode fazer uma pesquisa avançada usando ferramentas como o Delphos, que vai preparar você para aquela reunião. Então, o Delphos ele vai fazer todo a raspagem de dados na internet, vai entrar lá no site daquela empresa, vai entender o momento da empresa, enfim, vai trazer para você detalhes que vão te apoiar ali durante a reunião, falando, olha, esse argumento aqui vai ser melhor para essa empresa, esse daqui é o momento que ela está passando. Então ele vai te dar ali já informações para que você consiga entrar já nessa reunião com maior preparo. E aí talvez você me pergunte, ah, Daniel, mas isso daí eu sou bom, eu faço já, eu me preparo para a reunião e tal. Excelente. O que vai mudar na tua vida aqui talvez você leve aí 30 minutos, uma hora para se preparar para uma reunião, enquanto aqui você consegue se preparar para uma reunião em 5 minutos, né? Então,
isso vai ajudar muito a ganhar tempo. E se você reduz esse tempo de preparo para uma reunião, você consegue também fazer mais reuniões ao longo do dia. Mas se você faz mais reuniões ao longo do dia, você fecha mais ou menos venda? Responde aí, deixa aqui nos comentários desse vídeo. E por último, mas não menos importante, eu gosto de comparar vendas a esportes de alta performance, tá? Embora eu não seja um esportista de alta performance, sou um vendedor de alta performance. Então, e para que a gente se mantenha em alta performance, é extremamente importante o treinamento contínuo, né? Que você não só estude, né? Estude também, obviamente, mas para além de estudar, que você possa também exercitar aquele conteúdo que você estudou. E aí existem ferramentas como o Kiron, por exemplo, que é uma plataforma de treinamento de vendas, que você vai poder acessar, ter ali conteúdos diários e, com base naquele conteúdo que você estudou, também ter um cliente simulado falando com você para te ajudar a lidar com objeções, para te ajudar a aplicar melhor o spin selling, por exemplo, né? Enfim, para te ajudar a fazer com que aqueles conteúdos e com que aquele processo de vendas seja algo mais natural para você à medida que você está ali treinando diariamente, você ou a sua equipe, tá? Você também, numa ferramenta como o Kiron, por exemplo, você consegue colocar todo o time comercial e a partir ali do que está acontecendo no time comercial, você consegue ver quem está treinando, quem não está, quem está indo melhor, quem não está. E também ver, por exemplo, eu estou vendo aqui que o vendedor tal está com dificuldade em fechamentos. Ou estou vendo que o vendedor 2 aqui está com dificuldade em lidar com objeções. Então você consegue chamar essa pessoa para um a um para trabalhar aquele ponto especificamente com ela para melhorar a performance do teu time, tá? Então a IA ela vai te ajudar de cabo a rabo, desde o momento ali que você vai realmente buscar os contatos até o treinamento lá, depois de todo o processo acontecendo, tá? E no nível 3 aqui, olha só que no nível 2 já tem bastante coisa interessante, né? Mas aqui nós temos ainda mais possibilidades, né? Então, por exemplo, aqui eu apresento ferramentas como o Apollo I/O, o Lucha, tem também o Snovio, que não está aqui na apresentação, mas são ferramentas que vão te ajudar a gerar listas e a enriquecer dados de e-mail, de telefone, buscar ali profissionais, né? Então, essas ferramentas elas vão te ajudar a montar essas listas, tá? Que você pode alimentar os teus sistemas depois de tanto de envio de e-mails, como de envio de WhatsApp, como de geração de ligações, né? Lembra que eu comentei lá que o funcionário digital tem também função de ligação inteligente, né? Então, é possível que você, com o uso dessas ferramentas, né, com os dados que você gera nessas ferramentas, você consiga aí potencializar o teu dia a dia de vendas, de negócio, né? Claro que nós temos também o CRM, né? O CRM é extremamente importante para qualquer processo comercial, porque você precisa saber onde que está cada lead, né? Em que etapa do processo, o que está acontecendo ali nos números, né? Então, estou com muito lead em qualificação que não está avançando, então o que será que está acontecendo, né? Então, a partir do CRM é onde você vai gerar números e dados para que você possa analisar e melhorar o seu processo comercial, melhorar o seu funil de vendas, né? E temos também possibilidade de montar integrações personalizadas, né? E aí, se você não assistiu a aula do automação versus inteligência artificial, também recomendo que você volte lá e assista essa aula, porque ali a gente mostra um pouco mais sobre o que é uma automação, o que é a inteligência artificial e como usar ambas em conjunto, né? E quando a gente fala aqui de integrações personalizadas, é justamente isso, é você ter a inteligência artificial como o cérebro
né, a cabeça pensante ali do processo e ter as automações como as engrenagens, né, como o corpo, né, como está aqui na frase, mas eu costumo colocar como as engrenagens, o motor que está fazendo com que tudo aquilo aconteça, né? Então você tem ali um carro, que é a automação, né? Você tem o carro ali com motor e tal, e você tem a inteligência, que é o condutor levando aquele veículo para o melhor lugar, né? Então, isso daqui é a junção de ambos esses mundos, tá? Então, temos também a possibilidade de contar com as inteligências somadas aí. E, bom, e aí caminhando aqui para os finalmente, nós temos um mini caso aqui que é, então, antes de você prospectar com IA, você vai ter mensagens genéricas, você vai ter problemas, né, de priorização, porque você vai falar com todo mundo sem identificar qual é o lead mais quente, quem que você deve focar mais energia naquele momento, e você vai ter um pipeline lento, porque você vai ficar ali com aquele pipeline que eu coloquei, cheio de oportunidades que não movimentam e que não saem, né, não vão gerar efetivamente vendas, vão só ficar ali sujando o seu pipeline mesmo e comprometendo a leitura dos números, tá? Depois da inteligência artificial, você vai ter leads com maior assertividade, porque você consegue definir rapidamente ICP, consegue definir estratégias melhores de prospecção, você vai ter uma comunicação mais adequada para aquele lead, né? Então você vai conseguir conectar mais com a dor, com o dia a dia daquela pessoa, e isso vai te ajudar a ter um volume de respostas maior, né? Mais levantadas de mão. E para além disso, você vai também conseguir melhorar a qualidade das tuas reuniões, porque você vai saber melhor quem é aquele lead, vai conseguir ter uma preparação para a reunião melhor também, porque você está ali sendo sempre treinado, vai estar sempre com o spin em dia ou com qualquer outra técnica que você use aí em dia. Então, tudo isso daqui é extremamente relevante, tá? E aí, a prospecção inteligente, ela é você conseguir juntar volume com qualidade, né? Porque sempre tem aquele ponto de que, aqui a gente preza a qualidade e não a quantidade, né? Quantas vezes você já deve ter ouvido isso na sua vida? E o que a inteligência artificial traz para nós nós não precisamos escolher entre quantidade e qualidade, né? A gente pode ter os dois. Então, por que não ter os dois, quantidade e qualidade, né? Então, é sobre isso aqui que a gente está falando todo esse tempo aqui, sobretudo na máquina de vendas com IA, tá? E então aqui, pessoal, eu tenho um exemplo, né, dos dois fluxos. O bloco A, onde você vai ali só fazer o prompt. Então aqui tem um esboço bem básico, bem simplista de prompt, e depois um fluxo contemplando aí a IA em todas as etapas do processo, né? Então, como eu coloquei já mais no início dessa aula, a gente tem definição de planejamento, de ICP, tem definição das abordagens iniciais, preparação de reunião, treinamento, tudo isso já dentro desse fluxo, tá bom? E agora eu pergunto a você, como é que tá o teu fluxo comercial hoje, né? E de tudo isso daqui que a gente viu até agora nessa aula, e também se você acompanhou as demais aulas do Máquina de Vendas com IA, o que está fazendo sentido para você colocar no teu processo comercial agora? Coloca aqui nos comentários desse vídeo e também coloca lá no nosso grupo de vendas com IA, tá bom? Se você ainda não está no grupo, ou se você não viu as demais aulas, vai estar também aqui na descrição desse vídeo, tá bom? E por último, mas não menos importante, considere seguir o nosso canal, já ativa o sininho para você ficar por dentro de tudo que acontece e vamos juntos até a próxima aula aqui do Máquina de Vendas com IA. Valeu!